This call is now being recorded. Bom dia, gente. Tudo em paz com vocês? Bora para mais uma aula de matemática básica, tá bom? Na nossa última aula, nossa última e primeira aula, nós começamos a falar sobre os números. É importante que a gente consiga identificar, perceber quais números pertencem a que conjunto, tá bom? Então, nós falamos do conjunto dos números naturais, vimos algumas propriedades, subconjuntos, e vimos o conjunto dos números inteiros. Dentro do conjunto dos números inteiros, é muito importante que a gente entenda a ideia dos números negativos, os positivos, tá bom? E as operações. Falamos que na adição e na subtração, a gente utiliza o famoso comparação de sinais. Se os sinais são iguais, conserva o sinal e soma. E se os sinais são diferentes, conserva o sinal do maior número e subtrai o maior pelo menor. Já na multiplicação, divisão, eliminação de parênteses, colchetes e chaves, nós utilizamos o famoso jogo de sinais. Qual é a principal característica do jogo de sinais? Quando os sinais são iguais, o resultado é sempre positivo, e quando os sinais são diferentes, o resultado vai ser sempre negativo, tudo bem? Mais por mais é mais por menos é menos, menos por mais é menos, e menos por menos é mais. Não é uma coisa tão simples como parece, tá bom? Aqui, nosso objetivo é estar relembrando vocês, tudo bem? Para que vocês possam estar dando continuidade no curso de vocês, com esses tópicos simples que a matemática lhe oferece, tudo bem? Então, para a nossa aula de hoje, nós iremos retornar um pouco dos números racionais, esse sim é um conjunto que vai necessitar de vocês um pouco mais de conhecimento, tá bom? E a gente espera que a gente conclua os números racionais em toda a nossa aula, tá bom? Então, vamos compartilhar a nossa tela. Espero que todos vocês estejam com o seu caderninho, caneta, para fazer as respectivas anotações, tudo bem? Então, bora aqui. Qualquer dúvida pode levantar a mão, então. Ou então ligar o chat que eu estarei tirando todas as dúvidas, tudo bem? Tá todo mundo enxergando aí a folhinha de caderno, tá? Então, deixa eu continuar aqui. Conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Numéricos. Vamos lá. E aí, ó, a gente vai ter aqui como item 3. Conjunto. Vocês estão conseguindo me ver, gente? Ou a tela? Professor, o senhor parou de apresentar. Eu? Vixe. Deixa eu ver aqui. Não. Eu tô vendo aqui pelo celular mesmo que eu não tô apresentando, não, né? Não vai aparecer nada aí. Retomar a apresentação. Deixa eu ver aqui. O que está acontecendo? Apresentar agora, tela inteira. Pronto? Não, professor, não. Apareceu agora. Olha só. Conjunto dos números. Conjunto dos números racionais. Bom dia, Wellington. Bem, o conjunto dos números racionais é um conjunto que a gente precisa de um pouquinho mais de atenção a ele, tá bom? Ele vai englobar todos os anteriores, que são os naturais e os inteiros, e eles vão ter característica interessante. O conjunto dos números racionais é representado por Q em um tracinho, e ele é definido como sendo o quê? O conjunto dos números racionais, ó, esse Qzinho, ó, ele diz o seguinte, que é todo número escrito na forma de A sobre B, com A e B pertencente aos inteiros, e B diferente de quem? E B diferente de zero, tá bom? Essa
é a definição de conjunto dos números racionais. Quando a gente olha assim, parece ser uma coisa meio estranha, o que é que isso aí está dizendo? Mas é importante que a gente consiga entender a definição, que a primeira coisa é o quê? Quando ele diz que o número vai ser escrito na forma de A sobre B, ele está querendo dizer o quê? Que vai ter que ser um número escrito na forma de fração, tudo bem? Olha aí, ó, a fração entrando na nossa vida. Inclusive, vocês responderam, devem ter olhado questões lá na lista que envolvem conhecimento de fração. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês assimilem é que todo e qualquer número racional, ele pode ser escrito, ele deve ser escrito na forma de fração. Já que é uma fração, esse A é chamado de numerador e o B é chamado de denominador. Então, em que o numerador e o denominador pertencem ao conjunto dos números inteiros e o denominador seja diferente de quem? De zero. Por quê? Observa que isso aqui é uma fração. Não esqueçam, tá? Toda fração é uma divisão. E essa divisão, gente, é que a gente vai ter exatamente a ideia do conjunto que os números racionais agora ele vai poder englobar. Porque até então nós falamos só dos naturais e dos inteiros, tá? Os inteiros positivos, que são os naturais, e os inteiros negativos. Então, percebeu-se que precisava de mais números que representassem, por exemplo, uma quebra, tá bom? Então, que tipo de número é aquele? Então, houve a necessidade de se criar um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números o quê? Racionais, tudo bem? Então, por que B tem que ser diferente de zero? Porque toda fração é uma divisão, e não existe divisão por zero. Gente, pelo amor de Deus, zero dividido por 2, por exemplo, é quanto? É zero. Mas 2 dividido por zero, isso aqui, ó, não existe. Tudo bem? E zero dividido por zero, isso aqui é uma indeterminação matemática, tudo bem? Vocês vão ver isso aqui quando vocês estiverem aprofundado mais um pouco na matemática. Então, não existe divisão por zero, então por isso que a condição do B aqui tem que ser diferente de zero, tudo bem? Observando isso, gente, é que nós vamos ter, por exemplo, que o número 2, a gente sabe que o 2 é um número natural, tá? Como é que eu escrevo o 2 na forma de fração? 2 sobre 1, 2 dividido por 1 é 2. Por exemplo, o número menos 3. Menos 3 na forma de fração é menos 3 sobre 1. Menos 3 dividido por 1 é menos 3. Então, o que é que a gente pode observar já de cara aqui? Que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que, por sua vez, está contido no conjunto dos números racionais. E ele é representado por esse Q cortadinho aqui, tá certo? Que tem a ver com quociente. Quociente é uma divisão. Então, se todo número racional ele está escrito na forma de fração, nós temos as próprias frações, 2/3, pertence ao conjunto dos números racionais, tá bom? Os números decimais, tá bom? E as famosas dízimas periódicas, tá? Por exemplo, 0,25 pertence ao conjunto dos números racionais. As dízimas periódicas 1,222 infinitamente pertence ao conjunto dos números o quê? Racionais, tudo bem? Então, baseado nessa ideia, a gente pode criar a representatividade de conjunto como conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos números o quê? Racionais. E lembrando que todos eles possuem o mesmo tamanho, tá? Como é que um está contido no outro, professor? Todos eles são infinitos. Todos eles vão possuir a mesma cardinalidade. Todos eles terão a mesma quantidade de quê? De números. É difícil a gente enxergar isso daí, na verdade, por quê? Porque a gente pode ter a ideia de que entre um número e outro, a gente sabe que existem infinitos números. Então, a gente já teria a ideia, entre 1 e o 2 tem infinitos números, não é? A gente sabe isso aí, juntando racional e irracional. Mas e aí,
o 1 e o 2, a ideia de natural, vai ter essa mesma quantidade que é infinita, tá bom? Então, é uma coisa que a gente fica meio em dúvida, procurando entender tudo isso aí, mas contanto que todos eles são infinitos e todos eles são do mesmo tamanho, tudo bem? Então, bora lá. Uma coisa que é muito, gente, mas muito importante a gente saber dentro do conjunto dos números racionais é a ideia de fração geratriz. A fração é o que vai representar um número racional e é importante que a gente saiba, tá certo? Definir a fração geratriz de números decimais e de dízimas periódicas, que é isso que a gente faz. Eu pergunto a vocês, vocês saberiam transformar esse número decimal 0,25 na sua fração geratriz? Alguém teria uma ideia de como é que faz? Hein? Will Kennedy. Pois então a gente vai ver isso aqui agora. Olha só aqui, ó. Fração geratriz, ó. Fração geratriz. Como o próprio nome está dizendo, fração que gerou, fração que deu a origem, tá bom? Porque se transformou, se é racional, tem que ser escrito na forma de fração. Então, a fração primeira dos números decimais. Bem, uma coisa que muitos alunos eles erram, tá? É, por exemplo, a questão da nomenclatura. Por exemplo, item A aqui, 0,25. Como é o nome desse número? Como é que eu leio esse número? 0,25. Não, não é 0,25 que eu leio esse número. Alguém saberia me dizer como é que eu leio isso aqui? Vamos lá, vocês vão entender. A partir de agora, vocês vão entender. Olha só, como é que eu transformo um número decimal em fração geratriz, já que os números decimais são importantes representantes dos números racionais? O que é que eu faço? Eu tiro a vírgula, ó, atenção, presta atenção aqui, ó. Primeira coisa que é feita, retira-se a vírgula. Ao retirar a vírgula, ele deixa de ser um número decimal e passa a ser um inteiro. E a gente sabe que um zero à esquerda não teria valor absoluto, tá bom? Então, seria quanto? 25. Você coloca o 1 no denominador para que dê a característica de fração. E o número de casas decimais após a vírgula será a quantidade de zeros que eu irei colocar após o 1. O que é casa decimal? É tudo que está após, tudo que está à direita da vírgula. Então, 0,25 tem quantas casas decimais? 2. Então, você vai colocar 2 zeros. Tudo bem? Então, 0,25 é a minha cor de 25 sobre 100. E aí, o que é que eu... Agora há pouco eu fiz uma pergunta. Como é que eu leio esse número? É 0,25? Não. Na verdade, o nome desse número aqui é o quê? 25 centésimos, tá bom? Eu leio esse número aqui com 25 centésimos. E a gente sabe que... Tudo bem, gente? Tá tudo ok? Tá? Olha só. Então, ó, aqui a gente pode fazer uma simplificação de fração. Tudo bem? Observa que o 25 e o 100 dá para a gente simplificar direto, tudo por quanto? Tudo por 25. Aí fica 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. Então, a fração geratriz de 0,25 é 1/4. É interessante que quando a gente esteja trabalhando com número decimal ou com fração, a gente trabalhe falando de dinheiro. Por exemplo, monetariamente, 0,25 representa o que da nossa moeda? Hein, gente? 0,25 representa o quê? Um quarto da 25 moeda? centavos. 25 centavos, né? E o que é 25 centavos? É R$ 1
dividido para 4 pessoas. Dá quanto? 25 centavos. Ok, tranquilo? Olha só aqui. Deixa eu colocar aqui uns exemplos aqui para vocês. 1,25. C. Por exemplo, encontre aí a fração geratriz desses números. Regrinha, tira-se a vírgula. Ao tirar a vírgula, ele torna-se o número inteiro. Então, o denominador, a condição é que o numerador e o denominador seja o quê? Inteiro. Tá bom? Então, ao tirar a vírgula, eu já torno um número inteiro. Coloca um no denominador, tá? Já fica sendo o quê? Um múltiplo de 10, por isso decimal. E aí, o número de casa decimal será o número de zeros após o 1. Por favor, tentem fazer aí. Esses aí, quem terminar, levanta a mão. E antes que a gente comece, como é o nome desse número? 1,25? Não. Como é que a gente lê ele? 125? Não. Letra B, como é que eu leio esse número? 1 inteiro e 25 centésimos. 1 inteiro e 25 centésimos, tá? Se fosse só assim, 1,3, como é que eu iria ler? 1,3? Não. 1 inteiro e 3, o quê? 1 inteiro e 3. Você quer a mesma cor de 13 sobre quanto? 10. Então, não é 13, tira a vírgula 1, só tem uma casa decimal e um 10. Então, aqui é 1 inteiro e 3 décimos. 1 inteiro, porque isso aqui é a mesma cor de 1 mais 3 sobre quanto? 10, ó. 1 inteiro e 3 décimos. Se a gente for colocar 10, ó, 10 vezes 1 décimo, 3, 13, ó, volta para cá. 13 sobre 10 é 1,3. Aqui, 1 inteiro e 25 centésimos. Aqui, como é que eu leio a letra C? Não tem parte inteira, só tem aqui. Embaixo dele aqui tem quanto? Qual é o número que a gente vai colocar? Como é que eu leio aqui a letra C, gente? Às vezes, gente, vocês vão utilizar muito, tá, gente? Vocês vão estar utilizando medidas agrárias e essas transformações, por favor, quando vocês estiverem ensinando os seus alunos, você não vai dizer 0,002, tá? Você vai dizer 2 o quê? Não. Centésimo é 100. 2 sobre 100. Aqui é 2, embaixo é quanto? Se você vai colocar 3 zerinhos, é 2 milésimos, tá? Aqui representa 2 milésimos. Aqui, 5 inteiros e 125 milésimos, tá bom? Enquanto façam aí a fração geratriz, a gente volta a comentar isso aqui já já.
Alguém terminou? Deu quanto, gente, a fração geratriz de 1,25? Deixa eu ver aqui no chat. Ó, 5 quartos. Muito bem, ó. Então, como é que fica a letra B? Tirar a vírgula fica como? 125, né? Ó, tirou a vírgula, fica 125. Diferente aqui do 0,25, tá? A gente tira a vírgula, fica 0,25 é 25. Põe um 1 no denominador. O número de casas decimais será a quantidade de zeros colocada após o 1. Tem duas casas decimais, então vou colocar o quê? 2 zeros. Tudo bem? Então, 1,25, 125 centésimos, ou 1 inteiro e 25 centésimos. Tudo bem? Dá para simplificar? Dá. Nesse caso aqui, tudo por quanto? Por 25, que vai dar 1 sobre, tá? Desculpa, 1 não. 125 dividido por 25 vai dar 5. Sobre 100 dividido por 25, 4. Então, 5 quartos é exatamente a fração geratriz desse número decimal. Tudo bem, gente? É tranquilo isso aqui, não é? R$ 5 dividido para 4 pessoas, cada um vai ganhar R$ 1,25. 2 milésimos, por que que é 2 milésimos? Tira a vírgula, fica 2. Coloca um no denominador, 3 casas decimais, 3 zeros. Então, 2 milésimos. Aqui dá para simplificar tudo por 2. Isso aqui vai ser 1 sobre 1.000 por 2 é quanto? 500. 500. Tá? 1 sobre 500. E, por último, tá? Gente, alguma dúvida? Não, né? Tranquilo, né? Então, aqui vai ficar 5.125, tá bom? Dividido por, põe um denominador, tá bom? E aqui você coloca três casas decimais, 3 zeros, vai ficar 5.000, aqui é 5 inteiros e 125 milésimos, tá bom? Aqui dá para simplificar tudo por 25. Quem faz conta aí para mim aí, quanto é que dá? 5.125 por 25. Deixa eu ver, dá 200 e quanto? 225. Ah, 205, né? 205 sobre 1.000 dividido por 25 dá 40, né? Aqui dá tudo por 5, tá? Então daria até por 50. Não, 25 vezes 125. 205 dividido por 5 vai dar 41 sobre quanto? 8, feio, meu Deus. 40 dividido por 5 é quanto? 8. Então, 41 dividido por 8, tá? 41 sobre 8 é a fração geratriz. Tudo bem? Gente, alguma dúvida nisso aí? Sim ou não? Por que que a gente trabalha isso? Porque é muito mais fácil, atenção, a gente trabalhar na forma de fração do que em números decimais. Aí me vem a pergunta: como é que a gente faz 1,25 vezes 3,2? Como é que a gente multiplica isso aqui, hein, gente? Hein? Vou botar aqui. Professor, Ah, eu acho que é normal, é só deixar a vírgula embaixo de vírgula. olha aí, ó.
A gente coloca vírgula embaixo de vírgula se fosse uma soma. 1,25 mais 3,2, em que na soma a gente completa as casas decimais com zero. E aí, ó, 5. Isso aqui vocês vão fazer muito, gente, tá? Pelo menos para ensinar. Tem a calculadora tranquila. 5 mais zero é 5. 2 mais 2 é 4. 3 mais 1, 4. Então, isso é a soma. Mas aqui é multiplicação. Como é que eu multiplico o número decimal um para o outro? Tem que Multiplica lembrar disso. normal, aí depois que Sim, multiplica normal, o 2 pelo 5, pelo 2 pelo 1. Depois multiplica o 3 pelo 5, pelo 2 pelo 1, aí soma, aí você conta o tanto de casa que está depois da vírgula, no caso é 3. Aí você vai e muito completa. bem. Quem falou? Não consegui. Foi a A Eduardo aí. Eduardo. Eduardo. Eduardo, muito bem, muito bem. Na multiplicação de número decimal, a gente multiplica normalmente, esquece que existe vírgula. 2 vezes 5 é 10, vai 1, 2 vezes 2, 4 com 5, 2 vezes 1, 2. Bota aqui o famoso tracinho, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 2, 6 com 7, 3 vezes 1, 3, tá bom? Então, a gente aqui agora soma. 0, 5 mais 5, 10, vai 1, 7, 8, 9, 10, vai 1. Rapaz, deu certinho, ó. Olha que maravilha. Que número é esse agora? É 4.000? Então, agora sim, é como a Eduarda falou, a gente conta o número total de casas decimais que tem em toda a operação. Como assim, professor? 1,25 tem duas casas decimais. 3,2 tem uma casa decimal. Então, você soma todas as casas decimais. Então, ao todo, tem três casas decimais. Então, é só contar, ó. Tá aqui a vírgula. 1, 2, 3. E, na verdade, vírgula, filha. Então, na verdade, 1,25 vezes 3,2, isso aqui é quanto? 4, tá bom? Então, tá aí. É só isso. Umas coisas bem simples, tá bom? Que a gente... E uma coisa é certa. Seria bem mais interessante fazer isso aí na forma de quê? Na forma de fração. Eu pergunto, vocês têm dificuldade nas operações com frações, gente? Soma, subtração, multiplicação e divisão? A hora é agora, hein? Como é que soma? Vocês lembram como é que faz as operações na forma de fração? Porque nós iremos, no curso inteiro, vocês vão trabalhar ou na forma decimal, que eu creio que é mais utilizado, assim como na forma de notação científica, tá? Vocês vão pagar muita disciplina de química, de física, e aí esses números aqui vão atormentar um pouco vocês, tá? Olha só aqui, já pediram para fazer, tá bom? Oi, alguém levantou a mão? Diga, Maria Antônia. Não? Olha só. E quando a gente fala de fração, é importante que a gente fale de quê? De operações com frações, tá bom? Operações com frações. Eita. A primeira delas vem a famosa adição e subtração. E aí, gente, vocês vão lembrar o quê? Que na adição e na subtração, nós vamos ter o quê? Quando os denominadores são iguais e quando os denominadores são diferentes. Por exemplo, 3 quintos mais 4 quintos, tá? Como é que faz isso aqui? Muito fácil, né? Os denominadores aqui são o quê? São iguais, tá bom? Denominadores iguais. Deixa eu colocar aqui, ó. Denominadores
iguais. Tudo bem? O que que a gente faz? Conserva o denominador e soma os numeradores. 3 mais 4 é quanto? 7. Então, 3 quintos mais 4 quintos é igual a 7 quintos. Mas se eu tenho assim agora, 1 terço mais 2 quintos. Como é que eu faço isso? Agora os denominadores, eles são diferentes. E aí, como é que eu faço agora? Bora relembrar? BR, o que é BR, Anderson? Bora ver. Ah, olha só. O que a gente fez agora há pouco aqui foi uma simplificação de frações. Vejam, ó, atentai bem. Aqui eu tinha 25 centésimos, aqui 125 sobre 100. Não teria problema nenhum eu somar essas duas, tá bom? Se eu somar essas duas frações aqui, seria quanto? 150 sobre 100. Mas aí, se vocês observarem, também, ó, elas teriam denominadores iguais, iria conservar e somar. O grande objetivo, não sei se já falaram para vocês, mas só existe soma de frações com denominadores iguais, gente. Não existe soma de frações com denominadores diferentes. Como, professor? O senhor está querendo dizer, eu aprendi minha vida toda que quando os denominadores são diferentes, eu tiro o MMC. É verdade. Mas aquilo ali para que é? Para que torne os denominadores iguais. E aí eu consiga fazer a minha soma. Como assim? Vocês lembram quanto é o MMC entre o 3 e o 5? O mínimo múltiplo comum, ó, o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 5, o MMC entre o 3 e o 5 vai ser exatamente o 15. Como eles são primos entre si, então o MMC é o produto deles dois, 3 vezes 5, 15. O que é que acontece aqui? Isso aqui, ó, eles vão se transformar em alguma coisa em que o denominador é igual a quanto? 15. E a partir daí, o que foi que eu fiz? Tornei os denominadores iguais. Vocês lembram como é a regrinha? Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Sim ou não, gente? Vocês estão conseguindo enxergar que a fração 5 sobre 15 avos é a mesma coisa de 1 terço? Dá para simplificar aqui tudo por quanto? Por 5. 5 dividido por 5 é 1. 15 dividido por 5 é quanto? 3. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Então, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? É que o principal objetivo de tirar o MMC entre os denominadores é fazer com que eles passem até agora denominadores o quê? Iguais. Porque só existe soma de frações com denominadores iguais. 5 sobre 15 é equivalente à fração 1 terço. Se eu simplificar aqui tudo por 5, vai ser 1 terço. Se eu simplificar aqui tudo por 3, 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Então, aqui, ó, os denominadores passaram a ser o quê? Iguais. Então, conservo o denominador 15 e é só somar. 5 mais 6 é quanto? 11. Então, 11 sobre 15 avos é exatamente a fração resultante da soma de denominadores diferentes. Então, é importante que você lembre isso daí. Tudo bem? Tá ok? Tranquilo, gente? Isso aqui é matemática lá do ensino fundamental. Vocês estão lembrados disso? Olha só, o que nós vamos ter depois? A multiplicação. Como é que multiplica fração? Tá? A multiplicação de fração. Vocês estão copiando, gente? Ainda não. Não. Não se preocupe não que vai ser colocado o PDF, tá bom?
Olha só, Tranquilo. na multiplicação, se eu tenho A sobre B vezes uma fração C sobre D, então isso aqui é A vezes C sobre quem? B vezes D. Na multiplicação de fração, eu multiplico numerador vezes numerador e denominador vezes quem? Denominador. Tudo bem? Só isso, tá bom? Exemplo. Botar 2 terços vezes 4 quintos, tá? Então, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Simplifica se possível, é muito tranquilo a multiplicação, tá bom? E, por último, a quem? A divisão. A divisão quociente, tá bom? Então, nós temos A sobre B dividido por C sobre quem? C sobre D. Isso aqui é equivalente a dizer o quê? Tá bom? A sobre B dividido por C sobre quem? Vou até colocar aqui. É a mesma coisa de quem? A sobre B dividido por quem? C sobre D. Deixa eu pegar uma borrachinha aqui, apagar tudo isso. Cadê o preto? Tá aqui. Como é que eu faço a divisão de fração? Eu conservo a primeira fração, A sobre B, e multiplico pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da fração C sobre D? D sobre quem? Sobre C. Então, isso que é a regrinha da divisão, tá bom? Exemplo, letra A. Quanto é... deixa eu ver aqui. 2 quintos dividido por 1/8. Tá bom? Então, é bem simples. O que é que a gente faz? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de oitava é 8 sobre quem? 1. Então, vai ficar 2 vezes 8, 16, sobre 5 vezes 1, 5. 16 sobre 5 avos, 16 quintos. Tudo bem, gente? Tá ok? Galera, problematizando aqui, dando continuidade, alguma dúvida? Deu para relembrar, gente? Deu para relembrar? Olha só, uma grande dificuldade que nas frações a gente tem é que quando a gente está transformando um número decimal em fração, a gente utiliza esse métodozinho aqui, tá bom? Mas para transformar a fração no número decimal, é só a gente dividir, a gente acabou de falar. Toda fração é uma divisão. Por exemplo, 1/4. 1/4 é a mesma coisa de 1 dividido... Vou botar aqui embaixo. É uma coisa de 1 dividido para quem? Para 4. 1 dá para dividir por 4? Não, então eu coloco o 0, já fica 10 e 0 é a vírgula. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Baixa o 0. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20, nada. Então, 1/4 é a mesma coisa de 0, o quê? 25. Então, muito cuidado nessas transformações do número decimal para a fração e da fração para o número decimal. Do número decimal para a fração, eu utilizo essa regrinha, né? Tira a vírgula, coloca 1 no denominador, o número de casas decimais será a quantidade de zeros. Já da fração para o número decimal, é só dividir o numerador pelo denominador. E é baseado nessa ideia de dividir o numerador pelo denominador, por exemplo, que eu vou ter, ó, quanto é 1/3? Hein, gente? 1/3. Qual é o resultado disso aí? 1/3. É. Em número decimal, ele representa o quê? Vai dar 0,3333. Aham, vai dar 0,333 Sobrar um. infinitamente. E nunca, sempre vai sobrar um. Muito bem, se eu pego 1 e divido para 3, né? Não dá certo, né? Então, 10, 0, 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, 1, baixa o 0. 10 dividido por 3 é 3. Ó, se você observar,
sempre você vai encontrar 3 e o resto nunca vai ser zero. Para esse tipo de problema aqui, gente, é que nós iremos estudar as famosas dízimas periódicas. Dízimas periódicas. Tudo bem? O que são as dízimas periódicas? Tudo bem? Primeira coisa que a gente deve saber é que são números racionais. São números racionais. Se são números racionais, podem ser escritos na forma de fração, tá? Que possuem um período constante e infinito. Tá bom? Isso é uma dízima periódica. Se é um número racional, ele pode ser escrito na forma de fração, tudo bem? As dízimas periódicas, elas podem ser classificadas de duas maneiras, tá bom? Então, ó, as dízimas periódicas, elas podem ser classificadas em simples e elas podem ser classificadas em compostas. Quando é que uma dízima periódica ela é chamada de simples? Quando logo após a parte inteira vem logo o período, do tipo A, B, BB infinitamente, onde na forma abreviada, atenção, ela pode ser escrita na forma de A, B e um tracinho sobre o B. Isso quer dizer que o B é o período e ele repete-se infinitamente. Quando é que ela é dita composta? Quando eu tenho uma parte inteira, eu não tenho direto período, mas chamado uma parte não periódica, A, B, e depois o período C infinitamente, onde ela, de maneira abreviada, é A, B e um tracinho sobre o C. Tudo bem? As dízimas periódicas, elas são de dois tipos, simples e composta. Quando é que ela é simples? Logo após a parte inteira. O que é a parte inteira, professor? O que está antes da vírgula, à esquerda da vírgula, onde logo após a parte inteira vem logo o período. O que é o período? É aquela sequência de números que se repete infinitamente. E quando é que ela é composta? Quando logo após a parte inteira eu não tenho diretamente o período, eu vou ter um valor, 2, independente, você vai perceber que ele não vai se repetir infinitamente, logo depois que vem quem? O período. A, B, C infinitamente, tudo bem? A forma abreviada, você sempre coloca um tracinho sobre o período, ele está dizendo que ele vai se repetir infinitamente, tudo bem? E o grande objetivo, a grande sacada disso daqui, é a gente encontrar a fração geratriz dela, tudo bem? Então, vamos falar aqui das dízimas periódicas simples. Fração geratriz das dízimas, vou botar só dízimas periódicas, dízimas periódicas simples, tá? Inclusive, tem uma questão lá no material que fala de dízimas periódicas. Então, já se sabe que a dízima periódica simples ela é do tipo A, B infinitamente, que é a mesma coisa de A, B, tracinho sobre o B, tá bom? E aí, ó, como é que a gente faz? Eu vou tratar isso aqui através de um problema. Exemplo. Determine a fração geratriz do número 0,222 infinitamente, que é a mesma coisa de 0,2 e um tracinho sobre o 2. Essa dízima periódica ela é simples, por quê, professor? Porque a parte inteira é zero e logo depois da parte inteira tem um período, que é quanto? 2. Alguém lembra como é que eu faço a fração geratriz dessa dízima? Olha só. Se você pegar qualquer livro didático,
ele vai te colocar aí um exemplo em que ele vai chamar isso aqui de x, tá bom? Essa dízima ele vai chamar de x, 0,222. Ele vai chamar essa expressão aqui de expressão 1. Tá? 1. E aí ele vai multiplicar essa expressão por 10. Tá ok? Então, ao multiplicar por 10 ambos os membros, x vezes 10 vai se transformar em 10x. Ao multiplicar 0,222 infinitamente, a vírgula vem para cá, vai ficar 2,2222 infinitamente. E ele vai chamar essa expressão aqui de expressão 2. Tá ok? O que é que então ele vai fazer? Aqui é exemplo. O que é que então ele vai fazer? Ele vai pegar a expressão 2 e subtrair da expressão 1. Então, vai ficar 10x, junto todo mundo que é semelhante, 10x menos x, igual a 2,222 infinitamente, menos 0,222 infinitamente. Então, vai ficar 10x menos x, 9x. 2,222 menos 0,222 só vai ficar quanto? 2. Então, como x é o que eu estou querendo, encontra-se que x é igual a quanto? 2 nomos. Tá bom? A fração geratriz do número da dízima periódica 0,222 infinitamente é 2 sobre 9. Se você pegar uma calculadora e dividir 2 por 9, você vai encontrar tudo isso daqui. Tudo bem? Mas, gente, isso daqui é exatamente a primeira forma que eu quero ensinar para vocês, a teoria, mas existe um processo bem mais simples e que vocês só vão entender porque eu fiz esse método. Porque era muito fácil para mim eu chegar e dizer uma pequena frase e vocês conseguiriam também encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Mas eu tenho que mostrar para vocês o porquê, o motivo de tudo isso. Olha só. Eu queria explicar para vocês agora um método bem mais simples e que a pergunta que vocês vão fazer na cabeça de vocês, a resposta já está aí na frente de vocês. Exemplo. Letra A. 0,777 infinitamente. B. 0, eita, Mariana. 12, já está chorando. Letra C. 0,123, 123, infinitamente. E, gente, se a gente observar, tá bom? A fração geratriz de dízima periódica, ela vai obedecer uma regrinha muito simples. Atenção, muita atenção agora. Basta que eu observe quantos dígitos vão se repetir no meu período e eu coloque tantos quantos forem o número de dígitos, será colocado o número de noves. Só não entendi nada, entendeu? Por exemplo, aqui, 0,7777. Quem é a parte inteira? 0. Quem é o período? 7. 7. O período é 7, ele se repete infinitamente. Então, basta colocar 7 sobre quem? 9. Só é um 7, então só vou colocar um 9. Se você pegar a calculadora e dividir 7 por 9, isso aqui vai dar 0,777 infinitamente. Tudo bem? Entendi não, professor. Entendeu? Calma. Como é que fica a fração geratriz da dízima periódica 0,12 infinitamente? Quem é o período? 12. Tem quantos algarismos o período? 2. Então, eu vou colocar 2, 9. Então, quem é a fração geratriz do número da dízima 0,12? 12 sobre quanto? 99. Esse caso aqui da letra A dá para simplificar? Não. A segunda dá para simplificar? Dá. Tudo por quanto? Tudo por 3. Quanto é 12 dividido por 3? 4. 99 por 3 vai dar quanto? 33. Então, 4 sobre 33
é a fração geratriz dessa dízima periódica, tá certo? Pega a calculadora e divida 4 por 33. Como você vai ver que vai dar exatamente esse resultado? Por favor. 0,123, 123, 123. De cara logo vai ser 123, então 123 sobre quem? 999. Por que, professor? Quem é o período? 123. Tem quantos algarismos? 3. Então, dá para simplificar? Dá. O número aqui dá, nesse caso aqui, dá para simplificar tudo por 3. Tá bom? Quanto é 123 dividido por 3? Se fosse 120, era 4, 40, né? Então, dá 41 sobre quanto? 333. Se você dividir 41 por 333, você vai estar exatamente encontrando esse número. Quer ver? Divida aí, gente. Por favor, faça a divisão aí, para você ver como dá exatamente esse valor. 7 dividido por 9 dá esse número. 4 dividido por 33 dá esse número aqui. 41 sobre 333 também dá esse número aqui. Confirmem aí, por favor. Beleza, deu certo aí, Anderson? Deu? Então, gente, é assim. Se eu chegasse e tivesse dito para vocês só que o número de elementos, a quantidade de algarismos do período será a quantidade de novos que eu vou colocar após no denominador, vocês iam perguntar, por que 9, professor? Por que 9? Porque está bem aqui a resposta. Foi por isso que eu fiz isso, tá bom, gente? Eu ia perguntar e não perguntei. Pois é. Por que 9? Porque meu objetivo, lembra, eu tenho que isso é um número racional. Lembra que o numerador e o denominador tem que ser números o quê? Números inteiros. Números inteiros. E aí vem, como é que eu transformo isso aqui no número inteiro? Ao multiplicar por 10, eu vou ter 2,2222. E aí, ao subtrair um de outro, eu tiro, tá bom? Exatamente o período, só vai ficar a parte inteira. Tudo bem? Se eu fosse colocar aqui 0,12, vamos lá, vou pegar o mesmo exemplo. X, eu vou chamar de 0,12, 12 infinitamente. Ó, esse é o exemplo da letra B, utilizando isso aqui, vocês vão entender. Se eu multiplicar por 10, ela vem bem para cá, vírgula, fica 1,21, 21, 21, e assim infinitamente. Ele vai se transformar no número inteiro? Não. Eu teria que multiplicar por quanto? Por 100. Aí ficaria 100x igual a quem? Vai ficar 12, quanto? 12,12, 12 infinitamente. Infinitamente. Eu não, ó. Multiplicar por 100, ó, corre bem para cá. Aí fica 100x menos x, 99x. E aqui 12 menos isso aqui, ó. 12 menos 0 é 12, e aqui tira tudo, ó, 12. Então, quem é x? 12 sobre 99, que foi exatamente o que a gente achou de maneira imediata aqui. Então, eu vou ter que multiplicar isso aí por 10, 100, 1000, tá bom? O importante é que eu tenha números o quê? No numerador e o denominador, números inteiros. Nesse caso aqui, eu teria que multiplicar era por quanto? Não era por 10 nem por 100, sim por quanto? Por 1000. Chamaria de x, multiplicaria por 1000, ficaria bem aqui, tá bom? E aí eu tiraria todo o período. Aí ficaria 1000x menos x, 999x, tá bom? Essa é a regrinha. Porém, gente, essa regra só vale por causa de uma coisa. Alguém percebeu? Alguém percebeu? Que os números iniciam em 0? Opa, isso mesmo. Essa regra só funciona se a parte inteira for exatamente igual a 0. E se não for, professor, não tem regra, não? Tem, é uma consequência direta. Se eu colocar aqui 1,7777 infinitamente, continua sendo uma dízima periódica simples. Por quê? Porque logo após a parte inteira eu tenho quem?
o período. Então, é só ajeitar. Começa a ajeitar. Isso aqui é 1 mais 0,777 infinitamente. Concordam comigo? Então, 1 mais isso aqui vai ficar 1. Aqui você já sabe fazer de cara. Quem é 0,77? 7 sobre quanto? 9. Aí, ó, 1 mais 7 sobre 9. Bota o 9 embaixo, número inteiro, somado com o número fracionário. Deixa quem está embaixo é o 9, aqui multiplica e vem somando. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 1, 9. Mais 7, 16. Então, se você pegar uma calculadora e dividir 16 por 9, vai dar 1,7777 infinitamente. Tá ok? Beleza? Tá bom? Então, é só você quebrar e transformar a dízima periódica com a parte inteira igual a zero. Tem 2,35, 35, 35. Vai ficar como exercício para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, letra E. Menos 4,060606. Tá bom? Queria que vocês fizessem o item D e o item E. Tá bom? Beleza? Deixa eu olhar aqui para vocês. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Deixa eu ver aqui, Rodrigo. Então, galera, essa aí foi a nossa aula de hoje. Tá bom? Eu queria ter chegado até nos reais, mas foi muito bom. A gente falou aí muita coisa dos números fracionários, transformações, números decimais, operações com frações. Tá faltando aí falar só um pouco de dízima periódica composta dos irracionais e dos reais. Amanhã a gente conclui, tá ok? Então, tenham todos um bom dia, bons estudos. Desejo muita saúde a vocês. Tchau, tchau, gente. Bom dia, professor. Obrigado pela Tchau, aula. professor.